Fomos até o edifício Joelma e conseguimos imagens exclusivas de dentro do prédio. Exclusivas porque é expressamente proibido gravar ou tirar foto de lá de dentro, mas nós conseguimos. O incêndio do edifício Joelma foi uma das maiores tragédias da humanidade, carregado de ocorrências sobrenaturais, espíritos, gritos, sussurros, luzes acendendo e apagando. É algo normal na rotina de quem vive e trabalha no edifício Joelma. Estivemos no edifício Joelma e hoje você vai saber tudo que encontramos lá. Eu sou Calibre 50 e sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui na Hora do TED. Uma das maiores tragédias da humanidade foi o incêndio do edifício Joelma, que aconteceu no ano de 1974, deixando 187 mortos e 300 feridos. Ocorrências sobrenaturais já aconteciam no prédio antes mesmo do incêndio, e segundo testemunhas, os espíritos assombram o edifício Joelma até hoje. O edifício tem dezenas de salas vazias, mas a tentativa de livrar o lugar dos espíritos continua. As histórias em torno da maldição do edifício Joelma ainda são um mistério para todos. Eu não vou contar a história do edifício Joelma aqui, porque já fizemos esse vídeo e está aqui no card. Se você quer saber a história completa, tudo o que aconteceu e os motivos que levaram para acontecer, dá uma clicada aqui no card, vai para lá e assiste aquele vídeo, valeu? É muito importante para você poder saber e entender o que está acontecendo aqui nesse vídeo. Antes, vamos mostrar o depoimento de um dos nossos colaboradores que também esteve lá no prédio e que passou muito tempo lá, acessou vários locais do prédio, então vamos saber tudo o que ele viu e tudo o que aconteceu lá dentro do edifício Joelma. Opa, beleza? Aqui é o Jeff e eu fico muito feliz de ter sido chamado aí para dar esse depoimento no canal Hora do TED, aí pelo meu grande amigo Calibre 50. E eu tenho como formação a área de técnico de segurança do trabalho e eu tive a oportunidade de trabalhar, né, de fazer um serviço no edifício Joelma, né, fazer na minha área no caso, né, fazer uma medição de segurança do trabalho dos funcionários, né, da portaria. E no caso a medição funciona como a gente coloca um equipamento na pessoa para medir o quanto de ruído ela está exposta ao serviço dela e aí dá um laudo, né, e esse laudo fica nos documentos dela, né, para ver se ela está insalubre ou não na função, né. E eu fui nesse dia com um rapaz que estava estagiando comigo e com meu pai, né, a pessoa que teve o contato aí para trabalhar lá dentro é meu pai, né? Meu pai é técnico de segurança e também engenheiro. E basicamente eu já sabia que era o Joelma lá, eu havia ido uma vez, mas eu não havia entrado, né? Só feito um laudo para o Joelma, meu pai que havia entrado, mas dessa vez eu entrei, né? Agora trocou o nome, como acho que agora se chama Edifício Brasil lá. E tem pessoas morando lá agora, né? Já foi reformado, já está completamente diferente, né? Não se tornou um prédio abandonado, ele foi comprado, né, e reformado. E basicamente quem mora lá são algumas pessoas e a maior parte dos andares são alugados por empresas, né? E basicamente meu pai, ele tinha que fazer um plano de abandono, né, no local, e entre outros laudos, né, outras questões também dos funcionários, né, caso pegasse fogo. Inclusive o edifício Joelma, ele foi responsável por muito do que mudou na legislação brasileira, né, o Corpo de Bombeiros, as exigências, né, foi por conta do Joelma. Posteriormente outros incêndios famosos, a Botkiss, etc. Isso mudou bastante nas leis, né? Incêndios famosos, a Botkiss, etc. Isso mudou bastante nas leis, né? Então a gente foi fazer esses laudos, basicamente, né?
E para fazer esse plano de abandono era necessário verificar o prédio, verificar como estava a saída de emergência, sinalização de emergência. Então a gente subiu nos andares um a um, né? Eu não me lembro quantos andares tem, deve ser mais ou menos uns 30 por aí. A gente subiu escada após escada, né? É bem escuro porque muitos apartamentos não tem ninguém morando. Como eu disse, a maior parte é empresa e às vezes não tem ninguém lá. Então você sobe tipo num andar e tem uma empresa lá dentro, né? Você já entra e tem tipo uma recepção e tal no próprio andar, né? E eu não vi ninguém morando lá, né? Tem pessoas que moram, mas não vi ninguém. Eu vi umas pessoas ou outras subindo de elevador e tal. Então a gente subiu escada após escada. A gente primeiro foi pro subsolo, onde tem história de família, uma família inteira que não conseguiu subir do subsolo, que acho que é apenas um andar para baixo, não muito mais, um ou dois para baixo. Eles não conseguiram subir, eles morreram. Eu fui até o local onde eles morreram asfixiado, basicamente. Em um incêndio, a maioria das pessoas elas não morrem queimadas, né? Elas morrem asfixia. Nossa, agora ferrou. Corta aí, Igor. Enfim, morrem por inalação de fumaça, né? E é isso que mata ela primeiro, né? Ela morre sufocada, né? Por isso que a recomendação para um incêndio é você abaixar e você engatinhar, né? Você colocar... É claro que você vai se queimar, então você tem que amarrar, molhar... se o prédio ele já estiver naquela situação de pandemônio, né? De fogo para todo lado, então você molha uma toalha e amarra no seu braço, né? E aí você vai tentando empurrar, né? Com o braço mesmo com as chamas. Mas a ideia é você amarrar no rosto também, para você não ficar respirando fumaça, que é isso que mata a maioria das pessoas, inclusive foi o que matou a maioria das pessoas na Boate Kiss, né? E lá no Joelma teve esse caso, né, dessa família, que eu acho que era do zelador, que faleceu ali embaixo, né? Eles não conseguiram subir mais. E o fogo no Joelma aparentemente pegou no andar do meio e subiu e desceu o fogo, né? Não tinha saída de emergência, não tinha nada de legislação contra incêndio. Era muita sorte um prédio ter uma legislação de incêndio naquela época, né? Não é igual nos Estados Unidos, que eles já tinham um pouco de legislação sobre isso, né? Já tinham tido casos, então eles basicamente colocam, eu não sei como são as leis lá, né, mas você pode assistir filmes que você vai ver que tem escadaria, né, de lateral, aquelas escadas que o Homem-Aranha, sabe, que o Homem-Aranha desce lateralmente, aquilo é contra incêndio, né, se pegar fogo a pessoa sai pela janela. E aqui no Brasil não tinha isso. Então imagina um edifício de 30 andares e a escada do Corpo de Bombeiros não chegava, não tinha como ele chegar no 30º andar, né? Então o que aconteceu foi o seguinte: a partir de certo andar as pessoas conseguiram ser, os bombeiros conseguiram salvar. A partir de então, onde pegou fogo, elas não conseguiam, então elas subiam. Elas não tinham porta corta-fogo, por exemplo, que é uma coisa que isola aquele fogo só naquele andar, né? Então as pessoas conseguem descer pelas escadas com fogo controlado, com as portas fechadas. Então aquelas portas que vocês usam são portas corta-fogo, né? E não tinha isso. Então pegava fogo, foi pegando fogo de andar em andar, e elas foram subindo. E aí aconteceu aquilo, né? Daquelas imagens que vocês veem no YouTube, delas lá em cima, esperando ajuda, né? Pulando, se jogando, porque o fogo estava em cima delas, e é terrível, né? Muita gente vê o vídeo e fala: nossa, mas por que elas estão se jogando? Porque não tinha o que fazer, né? Elas estavam tentando, o helicóptero não conseguia chegar, né? Porque é fogo, né? Imagina, você está tentando chegar perto de uma fogueira, né? Então não tinha como. Enfim, foi uma situação desesperadora, né? E a gente
subiu de andar em andar e eu não sou médium ou qualquer coisa do tipo, mas eu sinto, né, eu sinto a energia do local, né, eu sou bastante empata nesse sentido, né, eu consigo trocar energia com os ambientes e basicamente, deixa eu só conferir aqui se tá gravando, só conferir se tá gravando. Basicamente eu senti que tinha uma energia densa no local, mas não era energia agressiva nem nada, nem de sofrimento, assim, sabe? Era uma energia densa, né? Pesada. Não sei se vocês já sentiram essa sensação, né? Um peso energético, assim, né? Senti bastante. Mas acredito bastante também no espiritismo, né? Que pessoas já foram acolhidas naquele local, então a área já foi bem limpa, né? No ponto que eu tava já não era mais igual. Eu acho que o Gugu foi lá, não sei. E aí levou uma sensitiva lá e ela começava a sentir aquelas coisas, não estavam daquele jeito, né? E basicamente a gente subiu e tudo escuro, né? Muito escuro. Sim, tem as luzes de emergência e tal, mas é muito escuro. E enfim, chegamos lá em cima e eu pude estar no térreo, no térreo não, a última parte, né? Desculpa, eu esqueci o termo. E lá naquela última parte, eu não senti nada de ruim também. Eu tive ali, né, pesada. Não sei se vocês já sentiram essa sensação, né? Um peso energético, assim, né? Senti bastante. Mas acredito bastante também no espiritismo, né? Que pessoas já foram acolhidas naquele local, então a área já foi bem limpa, né? No ponto que eu tava já não era mais igual. Eu acho que o Gugu foi lá, não sei. E aí levou uma sensitiva lá e ela começava a sentir aquelas coisas, não estavam daquele jeito, né? E basicamente a gente subiu e tudo escuro, né? Muito escuro. Sim, tem as luzes de emergência e tal, mas é muito escuro. E enfim, chegamos lá em cima e eu pude estar no térreo, no térreo não, a última parte, né? Desculpa, eu esqueci o termo. E lá naquela última parte, eu não senti nada de ruim também. Eu tive ali com o pessoal, olhei, tirei umas fotos, e ali era onde as pessoas ficaram, né? E assim, dá uma angústia, né? Tipo, mano, foi aqui, né? Que as pessoas ficaram nos seus últimos momentos. E foi algo muito sério, que mudou o Brasil inteiro, né? Em relação a incêndio. Então, eu como técnico de segurança do trabalho sempre estou correndo atrás aí, junto com meu pai também, que trabalha na área. A gente sempre corre atrás de fazer um bom serviço para as pessoas elas se conscientizarem que não é brincadeira, né? Não é bobagem, né? Então, a Boate Kiss foi outro exemplo. Eu não estive na Boate Kiss, mas é um exemplo assim, muito recente de pessoas que compram laudos, né? Pessoas que não se importam em fazer direito, e aí quando dá ruim, dá ruim. Então a Boate Kiss basicamente, eu vou falar em outro depoimento aí, se Calibre 50 for fazer um sobre a Boate Kiss também, eu falo aí o que aconteceu na Boate Kiss, falo mais um pouquinho sobre, embora eu não tenha ido lá. E é isso, resumindo, o Joelma agora é habitável, né, vamos dizer assim. E eu não senti energia muito pesadas lá, mas você sente aquele peso energético, você sente que ainda tem alguma coisa, pessoas que ainda não aceitaram muito bem o que aconteceu e que já estão do outro lado, né? Mas também muito auxílio, muita ajuda ali. É isso aí. Agradeço a oportunidade e o Igor, super canal, cara, tá fazendo, curte, compartilha, deixa o like aí, beleza? Falou! Agora vamos mostrar as imagens que a nossa equipe conseguiu fazer de dentro do edifício Joelma. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de curtir, deixa o like aí para dar aquela moral pro canal, saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo para a gente poder trazer mais vídeos desse tipo, valeu?
Esse é o vídeo de hoje, galera. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, clica aqui no card. Temos uma playlist com vários vídeos desse tipo aqui. Deixa o like para dar aquela moral e saber que você está curtindo o conteúdo. Como já falei antes, para a gente poder saber se vocês estão gostando, para saber se a gente traz mais vídeos desse tipo ou não. Então se inscreve no canal para não perder as novidades, ativa as notificações. É isso, galera. Um grande abraço, valeu e é nóis!